Olha aí, vou agora chamar nosso próximo palestrante. Ele é uma pessoa que tem sido assim, um amigo, sabe? Uma pessoa que tem chegado perto já há algum tempo, tem incentivado. Se esse simpósio aqui está acontecendo, foi muito porque ele ajudou, correu atrás, motivou, a gente conversou muito. Ele já foi coordenador do núcleo, mas hoje ele está numa função que exige mais dele. É uma pessoa que eu admiro a sua trajetória, já acompanho há algum tempo, e eu estou muito feliz de poder tirar um tempo com ele, de comunhão, de conversar. Eu queria que você recebesse com um forte aplauso o vice-dirigente da Macaé 1, pastor Diego Neri. Amém. Ô glória. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Pai, ficou honrado poder ouvir essas palavras de um homem que a gente admira tanto, um mestre. Deus abençoe o pastor Isaías, muito obrigado pela sua honra, pela sua presteza de estar aqui servindo esse reino, essa casa, que Deus lhe abençoe poderosamente. E poder falar, depois dessa magna tribuna de homens que falaram aqui, irmãos, fico honrado. Irmãos, vamos lá, vocês estão bem? Graças a Deus. Estão felizes? Maravilha. Esse ano é ano de frutificar, então é ano de você que ainda não fez o seu seminário, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, você que ainda não fez você quer fazer a sua graduação, faça, com certeza você vai agregar muito no seu conhecimento. Nós vamos continuar falando um pouco aqui, e vamos lá que o meu tempo é curto. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Para cá. É para cá mesmo? É isso mesmo? Aí, não foi, pô. É isso aqui, ó. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho nessa palestra agora, que é uma rápida, sucinta, sobre eclesiologia na pós-modernidade. O que é eclesiologia? Pós-modernidade nós já estamos falando, você já sabe. Então a gente vai falar um pouquinho disso depois de toda essa trajetória que a gente já falou, que os homens de Deus já começaram a falar aqui. Vamos lá. Quem sou eu? Se aí sou eu, alguns quilos mais gordo, agora eu estou mais magro, graças a Deus. Vamos lá. Inclusive eu vou aproveitar o adentro para falar ao pastor Rafael, quando ele me bota no cartaz lá, ele só me bota gordo. Eu não sei o que está acontecendo com esse povo dessa mídia. Eu vou orar por eles. Vamos. Velho homem ficou para trás, varão. Vamos lá. Sobre mim, isso é minha bio, meu nome completo, né? Nascido em 83, casado com a irmã Rosilene, desde 2004, graças a Deus. Pai do Azaf, carioca, nascido em um lar cristão, graduado em teologia pela Fatim, convalidado pela Seminário Teológico Batista Serra Mar, pastor auxiliar na Advec, escritor, ministro de louvor e pela misericórdia, professor. O que é eclesiologia? Eclesiologia é o estudo da igreja na sua história, doutrinas, organização e outros aspectos. É um ramo da teologia cristã. A palavra eclesiologia vem do grego eclésia, quer dizer assembleia, e logos, estudo. O estudo da eclesiologia pode ser aplicado a uma igreja ou denominação específica, como a eclesiologia católica, protestante e ecumênica. É interessante falar um pouco sobre essa palavra eclésia, porque a eclésia aponta para chamados para fora. Então, por mais que nós, como igreja, aprendemos internamente para executar externamente, para quem ainda esteja externo, passe a ser interno. Então, por mais que nós estejamos aqui, por mais que nós aprendamos aqui, a eclésia faz com que nós vamos lá fora e resgatamos quem está lá fora para poder estar aqui dentro. Por quê, pastor? Porque isso é ser igreja. Posso ouvir um amém? Vamos lá. Vamos voltar. Volta, amado. Isso. O que a eclesiologia estuda? A origem do cristianismo. O pastor Douglas já falou sobre isso. A relação da igreja com Jesus, o papel da igreja na salvação, a política na igreja, a disciplina. Graças a Deus nós temos um pastor presidente, que é o nosso pastor Silas, que é uma referência sobre isso, falar sobre política dentro da... Então isso aqui é um ponto determinante para você que às vezes tem dúvida. Mas está falando tanto de política na igreja, faz parte da eclesiologia.
a gente precisa falar de política na igreja, não tem como dividir, irmão. A gente precisa falar sobre isso. Então, faz parte da eclesiologia. A disciplina na igreja, a escatologia na igreja, a liderança da igreja, a função da igreja, a forma de governo da igreja e a confessionabilidade da igreja. A eclesiologia pode ajudar a compreender a igreja como uma instituição divina e a vivenciar o chamado de ser um membro do corpo. Então, são muitas coisas para a gente tentar ponderar e pontuar em meia hora, 40 minutos. É por isso que você precisa, se você tem esse desejo, se isso queima no seu coração, você precisa se matricular ou no seminário ou na pós para você aprender mais, mergulhar, porque, irmãos, é muita coisa. Às vezes a gente pega para ler um pouco e a nossa cabeça fica, porque é muita coisa. Então, vale a pena você se dedicar mais um pouco sobre isso. Pós-modernidade e igreja. A Bíblia tem atualização? Pergunta para alguém aí que está do teu lado. A Bíblia tem atualização? E aí, irmão, é um software para atualizar? A Bíblia tem ou não tem? Porque é uma polêmica, né? A gente está falando sobre doutrinas, falando sobre disciplina, e é uma polêmica. A gente está aí no século 21 e saber se tem ou não tem um livro tão antigo, uma escrita tão antiga, umas palavras tão antigas. E aí, tem ou não tem? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, por esses rápidos versículos, o que nós definimos e o que nós entendemos? A Bíblia não tem atualização, irmão. A Bíblia é a perfeita palavra de quem? E Deus não erra, irmãos. Deus não erra. Então, tudo que está na Bíblia é a verdade. Por isso que a nossa faculdade, o nosso seminário, é um seminário poderoso por isso, porque é baseado na palavra, irmãos. Não há ramificações, não há pensamentos humanos. Nós nos baseamos simplesmente no que a Bíblia diz. E por mais que o tempo passe, por mais que o tempo mude, por mais que a trombeta ainda não toque, a palavra não sai da gente, a palavra sai do trono, e quem está no trono não muda. Eu tenho falado esta palavra que o pastor Daniel falou uma vez no podcast. Ele disse: Deus é imutável, mas ele se move. Então Deus é imutável, irmãos. Deus não muda, pode passar o que for, pode ter a tecnologia que for. Eu sou daquela época que as pessoas falavam que em 2050 a gente ia ter carro voando, né? Quem viveu os Jackson, viu os Jackson, aquele desenho? Você via e você falava assim, cara, não vai ter carro voando. E hoje eu vejo cada coisa. Outro dia desse eu estava nas redes sociais, vi um carro que pula buraco. Eu disse, um carro que pula... Falei, gente, o carro pula buraco. Falei, rapaz, olha como é que está as coisas, cara. Então, mas por mais que tudo isso mude, por mais que tudo isso avance, irmãos, Deus não muda. Então não tem como atualizar a palavra. Pastor, e qual é o sentido desta atualização? Simples, em Deus está o correto. Em Deus está o que é bom, o que é puro, o que é reto. Em Deus está, vamos basear, o mundo. O mundo é baseado em quê? Tudo que você imagina de lei, tudo que você imagina de estrutura geográfica e política, ela saiu a partir de quê? Dos 10 mandamentos, irmãos. Tudo que ocorre no mundo ocorre baseado nos 10 mandamentos. E quem fez os 10 mandamentos? Ah, pastor, pode ter sido homem. Não. Tem que ter uma mente muito pequena para achar que tudo isso quem fez. É como uma vez eu escutei alguém comentar, não lembro quem, mas eu sei que foi em uma sala de aula, dizendo que um químico, um físico estava construindo algo, e ele falou, ele era cristão, e ele falava sobre Deus. Ele falava assim, não, foi Deus. E todos os físicos e os químicos dizendo, não, isso aí, Deus não existe. Deus não existe. Quem criou o mundo foi o Big Bang, aquela coisa toda.
E beleza, o pessoal saiu para almoçar. Quando eles voltaram, esse mesmo físico fez uma maquete muito bonita e tal, botou. E quando todo mundo chegou, eles ficaram maravilhados. E disseram, nossa, que coisa linda, que coisa poderosa. Isso aqui é muito perfeito. Quem foi que fez? Ele explodiu uma bomba e ficou aí. Aí todo mundo disse, não tem como. Ele falou assim, isso aqui que é simples. Vocês dizem que não tem como é que a gente que respira, fala, pensa, vocês acham que nasceu de uma explosão, irmãos? Não tem como a gente achar que tudo que a gente vive foi simplesmente um Big Bang, irmãos. Tem que ser muito pequeno. Até o homem mais longe de Deus acredita em Deus. Até o homem mais cego consegue ver luz em Deus, irmãos. Então, tudo que o mundo está baseado em Deus. Todas as leis foram ruminadas de Deus. Então, é necessário nós aprendermos mais. Então, a Bíblia não tem atualização. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E Deus não se atualiza. Por quê? Porque Deus é perfeito. Amém? Vamos lá? Se a Bíblia não atualiza, a igreja também não pode ser atualizada? Porque o que é a igreja? A igreja é a base da humanidade que está sobre a palavra. Nós não estamos aqui fundamentados no que achamos, embora tenha algumas religiões que estejam fundamentadas naquilo que eles acham, mas nós não, nós estamos aqui fundamentados em uma palavra, tanto que nós somos a igreja da palavra. Então não é o que nós achamos. Por quê? Porque o ser humano, ele costuma nascer com uma caixinha de achismo, né, irmão? Todo mundo tem uma caixinha do achismo. No meio de uma conversa em família, no meio de um bate-papo entre amigos, todo mundo vai achar alguma coisa. Foi a pergunta que foi feita ao pastor Douglas aqui. Por que é difícil as pessoas concordarem? Porque todo mundo acha alguma coisa. Você vai lá no mercado, às vezes você quer comer estrogonofe e outra pessoa quer comer picanha. Eu sou do time da picanha, irmão. Cadê o time da picanha? Ô, meu Deus, me convida, me chama, eu sou do time da picanha. Mas por quê? Porque são gostos, são escolhas. Então, todo mundo tem uma opinião, mas nós não temos nós temos até um pensamento, mas a nossa opinião se baseia na palavra. Então, a igreja está baseada e firmada na palavra. Graças a Deus, a nossa igreja, a nossa faculdade é formada e firmada no quê? Na palavra. Então, se a palavra não se atualiza, a igreja também não se atualiza, irmão. Ela também não tem uma atualização. Pastor, mas aí a gente vai... Eu sou da época, irmãos. O pastor, eu estava conversando isso com o pastor Isaías na terça-feira, e eu nasci e me formei, me criei na Assembleia de Deus, graças a Deus por isso. E minha mãe, Dona Maria José, me criou na Assembleia de Deus de Cordovil. A Assembleia de Deus de Cordovil é uma assembleia muito rígida. Pastor Antônio Gilberto, pastor Valdir Neves, pastor Francisco, são muito rígidos. Chegou uma época que era homem de um lado, mulher do outro, mas aí quando eu cresci, já estava junto já. Mas nem palma podia bater, irmão. Era aqui, ó. Eu falar, nós, os ministros aqui, falar num seminário de calça, tênis e blusa, isso aqui era a maior heresia do universo, irmão. Não pode. Era pecado. Pastor, então vocês se atualizaram. Modernizamos. Atualizar biblicamente, a Bíblia continua sendo o nosso manual de regra. Então, uma coisa é você modernizar, outra coisa é você acompanhar o tempo. Só que a Bíblia continua sendo a nossa regra de fé. Ela é imutável, assim como Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Vamos lá. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-se dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ele é além do tempo, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o corpo e a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Então, esse é o fundamento da igreja. Quem? Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Diga comigo, Cristo é o cabeça da igreja.
Então, se Cristo diz que não pode, não pode, irmãos. Não somos, a gente não define nada. A gente vive debaixo de uma regra. Eu costumo dizer que em um reino teocrático não existe democracia. Vou repetir para você guardar isso aqui. Em um reino teocrático não existe democracia. Nós vivemos em um reino teocrático. Pastor, o que é isso? Deus é o nosso rei. Deus é o nosso governador. Deus é o nosso legislador. Deus é aquele que nos dá ordem. Nós podemos opinar, nós podemos pensar, mas em um reino teocrático não existe democracia. Porque na democracia não, porque a maioria sempre vence. Não, a maioria aqui não vence, irmão. Quem vence aqui sempre é Cristo. Porque Ele é o dono da igreja. Nós podemos discordar ou pensar que poderia ser de uma forma ou de outra, mas quem governa e ordena na igreja ainda é Deus. Pastor, e como é que eu sei que Deus está faltando bastante Deus, já estou acabando. E como é que eu sei, pastor, que Deus está certo ou Deus está errado? Aí você tem que se inscrever na faculdade e ler a Bíblia, né, irmão? Aí você tem que fazer o seminário. Deus está tão perto de você como a sua Bíblia. É só você ler. Pastor, estou com preguiça de ler. Pastor, não quero ler. Pastor, tem dificuldade, dá sono. Faz igual a filha do pastor Isaías, meu irmão. Bota o fone. Aí, o que é isso, pastor? Modernidade. Antigamente a gente andava com aquelas Bíblias, meu irmão. Né? Igual aquela ali, pô. Como o pastor Isaías disse, terça-feira vai expulsar demônio. Daquele tamanho, irmão. Eu gosto de Bíblia, eu sou apaixonado por Bíblia. Eu estava falando isso com o pastor Isaías terça-feira, eu tenho muita Bíblia, graças a Deus. Você quer ver eu ficar agoniado, eu perder uma Bíblia, irmão. Eu amo minhas Bíblias. Eu gosto de ler, eu gosto de ter lá. A minha esposa ficava agoniada comigo, porque todo mês eu... Agora eu dei uma segurada. Agora eu dei uma segurada. Agora eu estou comprando mais vitamina. Antigamente eu comprava era muita Bíblia. Agora eu já estou com o arsenalzinho lá. Aí eu estou dando Mas se você quer saber o que Deus acha, pastor, eu preciso saber o que Deus acha. Leia a Bíblia, irmão. Ore, estude, porque com certeza a Bíblia não se atualiza, a igreja não está livre às atualizações que não esteja dentro da Bíblia, mas eu com certeza que se você ler a Bíblia e se aproximar de Deus, a sua vida será atualizada. A sua vida será atualizada. E isso é que importa, irmãos. Nós não somos simplesmente estudantes. Nós não fazemos uma faculdade para simplesmente ter um diploma ou simplesmente ser estudante. Não, nós fazemos uma faculdade, nós aprendemos mais de Deus para mudar o mundo. Nós somos a ferramenta, nós somos o instrumento que Deus está usando para mudar esse universo, para mudar essa terra, para mudar Macaé, para mudar a tua casa, para mudar a tua vida. Então é mais do que ter um diploma, irmãos. Estava falando com o pastor, eu falei bastante com o pastor Isaías esses dias, você estava recebendo, né? Falei, porque às vezes eu até esqueço que eu me formei, irmão. Porque eu não estudei só para ter um diploma. Graças a Deus eu tenho. Preciso até fazer minha pós. Vou fazer. Mas não estudei só para ter um diploma. Eu fazia administração, parei no 5º período de administração para fazer teologia. Isso tem 7 anos atrás. E às vezes eu até esqueço. Outro dia desse eu estava conversando também com quem que eu estava conversando, irmão? O pastor Isaías. Estava conversando com ele que ano passado eu estava transmitindo um simpósio aqui e eu estava vendo. Eu ainda era o coordenador, estava vendo. E aí um pastor estava falando sobre a capelania da Marinha e tal. Aí ele começou a falar, eu falei, rapaz, isso é legal. Aí ele começou a falar que tinha que ser formado em teologia, então eu falei, rapaz, eu sou formado em teologia. Então, eu falei, rapaz, vou tentar aqui para fazer prova para entrar, para ser capelão da Marinha. Quando eu fui ver, bati na trave, irmão. Era só até 40 anos. Falei, porque embora não pareça, eu estou com 41, né, irmão? Sou um jovem pastor. Graças a Deus, que eu tomo colágeno. Escute. Agora só falta fazer o povo chorar, porque rir eu já fiz, hein? Escute. Então, querido, se baseie na palavra de Cristo. Aprenda mais, tenha fome e sede. O mundo precisa de pessoas assim, irmãos. O mundo precisa de pessoas com fome e sede de Deus, da sua palavra, do seu conhecimento. Se torne uma pessoa dedicada, se torne um crente beriano. Pastor, o que é isso? Paulo ia pregar
na cidade de Bereia, e quando Paulo falava alguma coisa, as pessoas falavam assim, peraí, vamos abrir os rolos, vamos abrir os pergaminhos. E não era igual você pegar seu celular e achar ele não, tá, irmão? Você tinha que, abrir os rolos e ele procurar depois que ele... realmente está escrito aqui mesmo, Paulo. Pode continuar. Então, imagina, o culto não demorava 40 minutos, 2 horas. O culto não tinha transmissão, o culto não tinha ar-condicionado, uma cadeira confortável. Não. E eles paravam, aí quando... Não, tá certo, então vamos. Você acha que esses crentes eram enrolados por qualquer um, irmãos? Você acha que esses crentes iam atrás de CPF? Você acha que esses crentes iam atrás de revelação? Não. Eles iam atrás da palavra. Que nós possamos ser esses crentes. Como utilizar a modernidade a favor da igreja? A igreja de Cristo, assim como a sua palavra, deve ser atual e não atualizada. Glória a Deus, porque nós somos uma igreja atual. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga, nós somos uma igreja atual. Nós somos uma igreja atual, irmão. Graças a Deus por isso. Comunicação, gestão e interação. Isso tudo faz parte. Aí falta 10 minutos. O tempo está passando de raio. Eu já estou acabando. Não vou nem gastar esses 10 minutos aí. Comunicação, gestão e interação. Isso tudo engloba como nós podemos ser atual. Pastor, tem tantas áreas para você trabalhar, irmão. Tem tantas áreas para você fazer. Porque na igreja, graças a Deus, e na ADVEC nós vivemos isso, nós temos um voluntariado muito bom. Na ADVEC Macaé é, então, extraordinário, espetacular. As pessoas se voluntariam numa igreja deste tamanho, desse porte, e graças a Deus funciona tudo. Dá uma salva de palmas pela sua vida, irmão. Parabéns. Isso é muito importante. Estava comentando, com quem que eu estava conversando, irmão? Pastor Isaías. Falei assim, rapaz... Eu estou feliz, tirei uma foto, mandei para o pastor Jonas, trabalhando nas férias dele lá nos Estados Unidos. Falei, rapaz, está cheio, cara. Porque eu saí daqui para comprar um café, passei em frente à praia, e a praia está abarrotada, irmãos. Calor de 30 e poucos graus, região de praia. Falei, gente, eu fiquei preocupado, irmão. Falei, será que vai dar povo? E está aí você, irmão. Rapaz, parabeniza esse crente do teu lado aí, irmão. Diga, parabéns, rapaz. E aplauda a sua vida, irmão. Vocês são top. Então tem muito... Pastor, eu ainda não me encontrei. Você tem a comunicação, você pode trabalhar na mídia, igual minha esposa está fazendo. Você pode ficar na câmera, você pode fazer igual meu filho. Sabe o que está passando no slide? Pastor Isaías reclamou 2 vezes, hein? Chegar em casa e conversar com você. A Zaf está lá passando, a família toda trabalhando, irmão. Então, não tem como você ficar sem fazer nada. Eu vou liberar essa palavra, não tem como você ficar sem fazer nada. Mas só fica sem fazer nada quem quer. E oficina vazia, mente do capeta, irmão. Vamos trabalhar para Cristo. Então, você tem a comunicação, você tem a gestão, você tem a interação. Você tem tudo, irmão. Não deixe o seu irmão ficar cansado, irmão. Não deixe o seu irmão ficar fadigado. Ajude na obra de Deus. Vamos lá. E já acabei. E tem todas essas áreas, e aí a gente finaliza. Como? A mensagem sempre será a mesma. A mensagem sempre será a mesma. Englobamos isso tudo e finalizamos falando sobre isso. O quê? A mensagem sempre será a mesma. 2000 anos depois, do Éden à cruz, da cruz até hoje, até 2025, a mensagem sempre foi a mesma no Éden. Quando Adão caiu, Deus ofertou, Deus matou um animal e o cobriu, ele estava dando uma mensagem. Quando Jesus subiu na cruz, morreu, se esvaiu, ele estava mandando uma mensagem, um recado e cumprindo uma missão. E a mensagem sempre será a mesma. Não tem outra mensagem, irmãos. Pastor, e qual é a mensagem? E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Diga para pelo menos 2 pessoas, diga: a mensagem sempre será
a mesma. Eu tenho uma frase que eu digo que arrependimento não são lágrimas que caem, são pés que mudam. Arrependimento não são lágrimas que caem, são pés que mudam. O que faz um povo sair da sinagoga para ouvir uma mensagem? Eles não foram para ver João, eles foram para ouvir uma mensagem. E a mensagem não era o CPF, a mensagem não era o cartão, a mensagem não era a chave do carro, a mensagem era raça de víboras. Arrependei-vos. A mensagem, a gente pode ser moderno quanto for, a gente pode ser o atual quanto for, a gente pode ter os melhores telões, a gente pode ter o melhor ar, a gente pode ter os melhores carros, a gente pode ter o melhor estacionamento, mas se a gente mudar a mensagem, a gente perdeu a essência. A mensagem precisa ser a mesma. Pastor, qual é a mensagem? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pastor, eu quero aprender mais da mensagem, então eu finalizo agora. Se inscreva na faculdade, se inscreva no seminário e você vai aprender mais sobre essa mensagem. Você pode dar uma salva de palmas a Deus? Deus te abençoe, fique com Deus, devolvo, deixei com 5 minutos aí, né? Graças a Deus, Deus abençoe, dê mais uma salva de palmas a Deus. Aleluia.